E hoje nós estamos aqui no nosso primeiro podcast, onde nós vamos falar dos mais diversos assuntos. E o tema de hoje é empreendedorismo. E estamos recebendo aqui o nosso amigo Lázaro Leal, presidente da CDL. Seja muito bem-vindo, Lázaro. Obrigado, Flaviane. Vai ser um prazer bater esse papo com você, falar sobre empreendedorismo, que é um assunto muito interessante, que nós estamos precisando muito empreender nesse país nosso. Há quanto tempo você é presidente da CDL? Flaviane, hoje eu estou há 12 anos como presidente da CDL, mas foi uma transação normal. Era 2 mandatos, mas como no primeiro mandato teve uma prorrogação lá do sistema CDL, por motivos lá de Brasília, foi prorrogado em 3 mandatos. E agora era para me sair, agora é dia 31 de dezembro, de novo outra prorrogação até 31 de dezembro de 2005. Então ainda tem mais 3 anos de mandato. Eu até me lembro que você havia dito, não, esse é o último ano. E, assim, o interessante é que você tem esse conhecimento, né? Você, com tanto tempo assim, em frente a uma instituição como a CDL, você conhece com muita propriedade as demandas dos nossos empresários. Ao longo desses anos, assim, quais foram as maiores dificuldades, Lázaro? Olha, a dificuldade, principalmente do pequeno, né, que a gente vê muito, é a burocracia do país, né? Falta de investimento, falta de preparação do pequeno empresário para ele se manter seu negócio, tanto que nós temos um grande índice de mortalidade das empresas. Talvez a empresa abre, não é preparada, ela não tem por onde ela procurar conhecimentos, treinamentos, é um trabalho que a gente está fazendo bastante lá com parceria com o Sebrae. Então, essa é a grande dificuldade. E, ultimamente, nós temos esse problema da pandemia, né, que foi uma calamidade aí, que muitas empresas fechou, muitos guerreiros continuaram, mas está sobrevivendo. Essa questão da burocracia é interessante. Até antes de começar, a gente estava comentando a respeito da Lei de Liberdade Econômica, que vem para desburocratizar, mas foi uma lei federal que não foi implementada pelos municípios. E, assim, já tem números em relação à pandemia, de quantas empresas deixaram de existir ou esses números ainda não existem? Não existe esse número, né? Nunca foi feito esse cálculo. A gente sabe que muitas empresas fecharam, muitas abriram, mas essa é a diferença e nós não temos. Mas eu sei que bastante empresas fecharam, principalmente o pequeno empresário, aquele que, quando o comércio fechou, ele não tinha capital de giro, ele não tinha como sustentar, ele teve que fechar. E, às vezes, estão muito endividados ainda, que não conseguiu nem fechar a empresa e nem bancar aquela dívida que eles tinham com os seus fornecedores. É uma situação, até essa, eu vou falar muito da Lei de Liberdade Econômica, porque, inclusive, nessa lei está lá expresso que a abertura e o fechamento de empresas, elas vão ser feitas diretamente nas juntas comerciais, é uma forma assim, de agilizar, de acelerar. E é claro que essas empresas que fecharam durante a pandemia, infelizmente, elas não se enquadram, né? Porque a grande maioria delas está devendo, né? Não tem como dar baixa na empresa, são situações que têm que ser resolvidas, mas ela ajuda, né? Até uma coisa bacana nessa lei, e que ela não é aplicada, e nós comentamos muito a respeito disso, é a liberdade para funcionamento da empresa em qualquer horário, do ponto comercial, em qualquer horário, desde que não haja infração a leis ambientais e leis trabalhistas. E, assim, falta aplicação dessa lei. O que a gente faz? Como fazer para que a lei federal ela venha para o âmbito do município? O que falta para a gente fazer isso? Então, essa veio do governo federal, que seria para desburocratizar o país. Como nós estamos falando, a lei saiu lá, mas ela não chega nos municípios. Muitas pessoas não sabem, não é divulgado, não há interesse também de alguns de divulgar. Então, e é muito importante isso aí, principalmente essa parte tem uma parte aí que fala da liberdade do empresário abrir seu comércio no horário que quer. O empresário que ele paga seus funcionários, paga seus impostos, teria que ter liberdade de abrir e fechar a hora que ele quiser, desde que cumpra CLT, as regras do município. Eu acho que seria muito interessante não ficar amarrado hoje. Dia de sábado você não pode abrir, domingo você não pode abrir, tal hora você tem que fechar. Eu acredito que o empresário ele teria que ter a liberdade de escolher o horário que ele quer trabalhar. Se ele está pagando seus impostos, está tudo em dia, ele teria que escolher. É interessante, porque já tem, né? Eu falo assim, a lei, ela veio, é uma lei federal, ela já tem, ela teria que ter essa aplicação imediata, mas essa necessidade do Estado, né? Quando eu falo Estado, eu coloco a administração pública de intervir, né? Então, existe essa liberdade. A Lei de Liberdade Econômica, né? Ela veio para isso, para tirar essa burocracia. Empresas que não... Eu estou com as questões trabalhistas em dias, eu estou com tudo certo, não há justificativas para que eu não abra o dia que eu quiser, trabalhe da forma que eu quiser. É claro,
respeitando, né, questões trabalhistas. Hora extra tem que ser paga, né, banco de horas, tudo isso tem que ser feito, né? Então, essa intervenção do Estado de uma maneira é ruim. Eu sempre falo nas conversas, nossos empresários querem trabalhar, mas talvez é proibido de trabalhar. Chega, não, você não pode abrir, porque tem um sindicato, não pode deixar, tem uma convenção coletiva, e o proprietário ele não tem a liberdade e autonomia de mandar no comércio dele. Então, essa lei é uma lei muito boa, mas, infelizmente, as burocracias do Brasil, se lá, federal, mas se lá na ponta não tem interesse, nem divulga. Eu tenho quase certeza para você que 80% dos empresários não sabem dessa lei. A gente vai divulgar essa lei, nós precisamos dela, porque, assim, ela está aqui, né? Não tem essa questão, e eu sempre, eu gosto muito de olhar o que o legislador estava pensando naquele momento. No momento da criação da lei, qual era o objetivo dele? E, nesse caso específico aqui, era justamente buscar a desburocratização. E está pronto, né? E nós não aplicamos isso, né? Então, tirar essa burocracia. Outra coisa que foi interessante nessa alteração dessa lei, empresas com até 20 funcionários, por exemplo, não precisam de ter aquele controle de ponto, né? Uma coisa mais flexível. Tanto é que essa lei ela mexeu em questões trabalhistas, né? Ela mexeu na CLT e mexeu no Código Civil também, mas em benefício, né? Outra coisa muito interessante nessa lei, que ela foi chamada até a Declaração da Liberdade Econômica, é a autonomia da vontade das partes. Se as partes contratam algo ali, e aqui a gente não está falando de questões trabalhistas, mas na constituição de uma empresa, por exemplo, aquilo tem que ser respeitado, né? O Estado não precisa interferir naquilo que a gente quer, né? Naquilo que a gente combinou. Se nós combinamos, é o que vale. Então, assim, essa burocracia excessiva, essa demora. E tempo é dinheiro, né, Lázaro? E essa burocracia no Brasil, eu entendo que nós temos governo federal, governo estadual e municipal. Então, tem que passar por todos. Até passar por essa toda burocracia, nós temos a justiça lá federal, estadual e municipal. Então, até passar por esse tanto de gente para chegar no pequeno consumidor é muito difícil. E, às vezes, para no meio e não chega. Então, o Brasil tem que passar por uma reformulação tributária, tudo tem que ser mais prático. O empresário quer abrir, você está em dia, vai lá para a sua empresa lá e vai trabalhar, vai produzir. Exato. E não o governo ficar impedindo o empresário de produzir. O empresário quer produzir, mas não pode. Eu até falo, quem dera bastassem as leis, né? Você escreveu ali e pronto, a partir do momento que está escrito, é auto-aplicável. E tem uma lei, nós temos aquela, tem uma lei, mas tem um entendimento, no federal é uma coisa, no estadual é outra, no município é outra, e fica aquela demanda, ninguém sabe no que manda. Então, nós temos que acabar com esse... É até interessante isso, né? Porque a gente fala muito de lei e tal, e eu até estava vendo esses dias, até um candidato a presidente, ele falou de de cada um se recolher a sua caixinha constitucional, ou seja, Estado no seu lugar, o município no seu lugar, o judiciário no seu lugar, porque isso gera uma insegurança jurídica muito grande. Você não sabe que interpretação será dada àquela lei, né? Então, a gente precisa dessa segurança jurídica. Eu acredito que para o empresário isso é fundamental, né? Porque hoje ele vai e abre uma empresa de acordo com um certo regulamento. Amanhã ou depois vem algo e muda todo o cenário, né? Isso acontece muito. Hoje você tem uma empresa, você está seguindo o seu trâmite normal, pagando seus impostos e tal. Aí tem uma lei ali que foi mudada, mas alguém recorreu lá em cima, ele revogou a lei e volta tudo, você tem que pagar retroativo. Então, o empresário não tem. Então, hoje, muitos empresários ele tem medo de investir porque ele tem insegurança, ele não sabe se ele está certo. E outra, tanto de leis que nós temos, eu te desafio, você pegar um empresário seu que trabalha com você e falar, quantos impostos você paga na sua empresa? Não dá conta, não sabe. É imposto demais. Então, teria que diminuir, vamos criar um imposto simples, sei lá, 2, 3 impostos, que todo mundo sabe o que está pagando. Existe essa proposta até do imposto único, né? Eu até confesso que eu preciso entender como que é a aplicação dele no Estado, no município, porque é aquele efeito cascata, né? Você paga lá em cima, chega aqui, você está pagando imposto sobre aquele mesmo produto que você já pagou, aí você paga o produto sobre a prestação de serviço, você paga imposto sobre a prestação de serviço, e quando você vê ao fim aquele... Tanto é que nós trabalhamos 6 meses. 6 meses do ano. Tudo dado. Você paga sobre
o imposto e vai pagando. Na hora que chega lá no final, é um absurdo. E quem paga isso, nem tanto é o empresário, é o consumidor. Exatamente. Vai tudo para o custo do consumidor. Eu acho até engraçado, né? Muita gente fala, mas eu não tenho nada, isso não me afeta. Subir o preço de tal coisa não me afeta. Com certeza te afeta. Quem existe, paga imposto. Quem paga o imposto no Brasil é o consumidor. O empresário, o empresário só repassa. Ele pega aqui e repassa. Então, e nesses 12 anos, Lázaro, em que você está à frente da CDL, você viu alguma política pública para facilitar a vida do empreendedor? Infelizmente, não, Flaviana. Parece que cada ano a coisa aperta mais que o pior. Cada ano é mais imposto, é mais burocracia, vem promessas que vai melhorar isso, aquilo, e nunca sai do papel. Cada ano o empresário está mais apertado, mais rochado, com sua margem de lucro menor, porque talvez ele não consegue repassar todos aquele imposto para o cliente dele, porque grandes redes estão chegando, você vê que grandes redes estão chegando e o pequeno não consegue. Então, assim, cada vez está mais apertado e a gente só vê, às vezes, uns bolos de neve. Não está melhorando. A gente sempre fala do custo Brasil, né? O custo Brasil é muito alto. Tanto é que o produto daqui, dificilmente ele vai conseguir competir com algo que vem da China, por exemplo. Porque lá, carga tributária é menor. A produtividade, eu acredito que um dos grandes problemas hoje é a produtividade. E eu falo por experiência, eu vivi isso, né? Eu tinha uma confecção e, na época, nós tínhamos... A gente sempre calculou o preço da peça, uma peça jeans, ela tem que ser calculada de acordo com o número, com a produção que o costureiro consegue fazer por dia. Se o costureiro fazia uma peça, o preço é o custo é E, no cálculo lá, por exemplo, a média tinha que ser 14 peças por dia, né, por costureiro. Na grande maioria das vezes, a gente fechava com média de 4, 5. Como que você joga isso para o consumidor? Como que você faz esse cálculo, né? Então, é um prejuízo muito grande. E, infelizmente, nós não conseguimos meios para resolver isso. Porque aí você cobra do funcionário e, de repente, você é visto e fala, não, peraí, mas aqui não é bacana. Mas nós temos um problema maior ainda. Talvez você, da sua empresa, você tinha a contabilidade, você sabia os custos. A maioria das nossas empresas não sabe o custo. Talvez ele fale assim, eu vou jogar 100% em cima do produto que eu ganho, mas ele está levando prejuízo. O cara que ele joga imposto, aluguel, folha de pagamento, tudo, a hora que ele chega lá no final, ele está devendo, não dá conta. Exato. E falta isso também, essa educação financeira. Como calcular o seu custo de produção, como calcular o custo do seu produto. Falta isso. Eu aprendi, por exemplo, que o mês ele tem 10 dias. Porque, assim, eu acabava de juntar a folha de pagamento e já começava a juntar para outra, assim, um mês voava. Né? Então, assim, empreender no Brasil é um desafio muito grande. É corajoso quem empreende, quem trabalha, quem gera renda e emprego. Né? Então, assim, é uma dificuldade gigantesca. Né? Hoje, o Brasil é um dos maiores países que tem empreendedorismo. Só que eles morrem porque não tem incentivo, eles não têm conhecimento, as faculdades nossas são poucas, muitos não conseguem ir para as faculdades. Tanto é que tem países de fora que pega os bons aqui e paga para estudar lá fora. Enquanto aqui no Brasil não tem nem a faculdade que ele não consegue entrar. E o que a gente, assim, até nós falamos muito sobre emprego, o que a gente faz para resolver essa questão de qualificação, Lázaro? Porque é algo assim, nós temos faculdades, mas as faculdades hoje... o foco, de repente, é no diploma e não na profissionalização. Nós estamos vendo isso hoje, que não saem profissionais das faculdades. Ele não sai preparado para o mercado de trabalho, ele não sai preparado para empreender. Né? É um desafio gigantesco isso também, você envolver, você trazer... E nós estamos vendo aqui em Jataí a dificuldade que nós estamos tendo na contratação de mão de obra. Então, como que você... chama mais empresas, como que você traz mais empresas, se você não vai ter o básico ali, que é para uma empresa continuar, crescer? Esse é um desafio muito grande que nós temos. Tá? Se você perguntar, já está aí, está faltando emprego. Não está. O emprego está sobrando, não tem pessoas capacitadas. Justamente. Você abre, a gente trabalha muito lá, junto com o Sebrae, fazendo curso de capacitação. Você abre um curso lá para 30 vagas, aparece 10. Tá? Aí vem o que você falou, as faculdades hoje, ela quer entregar o diploma, ela está preparando o jovem para ir para o mercado. Virou então, um tem um desafio mercado. muito grande de cultura, talvez os pais tenham que incentivar os filhos a se treinar, se preparar,
Que nós estamos chegando num ponto que não está tendo mão de obra mais no Brasil. Exatamente. E outro lado que eu vejo também, é muito assistencialismo que está tendo no Brasil. E sim, tem muita gente que não quer trabalhar. Se eu vou ganhar lá 400, 500 reais, para que eu vou trabalhar para ganhar 1.200? Eu fico ali, faço 2, 3 bicos ali, eu ganho esse mesmo valor. E o pior é que as pessoas acabam, assim, eu sempre fui, o benefício, a assistência, ela tem que ser com critérios, por tempo determinado, por uma razão específica, porque cria isso, né? Esse ciclo vicioso, essa dependência. Eu acho que nós temos que pegar nossas escolas do ensino médio, criar empreendedorismo pessoal, pôr a vontade neles, que eles têm que procurar profissão e trabalhar, e não ficar nessa família, porque muitas famílias, e principalmente a classe baixa, vive muito de... Eu até sei que tem muitas pessoas que precisam, tem que ter. Sim. Mas chega um ponto que tem muitos que não vai. Então, eu acho que o governo tem que preparar, o governo, o estado, o município, dar mais chance para esse pessoal trabalhar. Falar, políticas públicas. Política pública. Nós vamos te preparar, vai ter um treinamento lá, quando dar um emprego você vai ganhar um salário lá. E a verdade é que é mais fácil dar do que ter esse trabalhão todo, né? Para preparar, para... É o velho ditado, né? Ensinar a pescar, né? É mais fácil. Não, toma aqui, está tudo tranquilo. Não se preocupar com o preparo, com o ser humano que está sendo construído ali. Mas e eu já vejo um pouco mais também, nem tanto só do governo, um pouco mais vai das nossas famílias. Sim. Nossa família lá atrás, e também em leis, né? Eu não posso trabalhar. Lá com 14 anos, eu já estava trabalhando, 16 anos trabalhando. Agora hoje não pode. Né? Mas é antes de você. Aí depois que eu passei lá dos 18 anos, que eu não aprendi, eu vou querer trabalhar? Tem que começar de cedo. Desde que lá, você vai trabalhar meio período, vai estudar meio período. Eu me cito como exemplo. Eu comecei a trabalhar fora de casa, assim, batendo ponto com 12 anos de idade, feliz na vida. Eu era secretária, né? Eu fazia serviço bancário, eu pegava coletiva, às vezes ia a pé, voltava, mas, claro, tem que investir em educação, mas o trabalho, ele dignifica, né? E ensina e aprende de cedo. Você não vai pegar uma pessoa de 18 anos acima e ensiná-la a trabalhar. Se ele não aprendeu a trabalhar lá atrás, ele não vai trabalhar mais. E isso é um grande problema. Esse é um dos grandes desafios que nós temos que passar. Agora, depende de leis, né? Hoje ele não pode ir na empresa trabalhar se ele não tem 16 anos. Não pode trabalhar com o pai. Não pode trabalhar nem com o pai e com a mãe. Nem com o pai e com a mãe. Olha que ponto nós chegamos. Então, eu acredito que nós temos que mudar isso aí. Como? É difícil, mas tem que mudar. Nós temos que mudar essa mentalidade no Brasil. Eu sempre falo, é uma mudança de pensamento, de comportamento. Ela não vai vir da noite para o dia, a gente sabe disso, porque foram anos a gente se nessas mudanças que, infelizmente, não vieram para melhor. Eu vivi um ensino público de qualidade, eu acredito que você também. Tanto é que, até esses dias, eu fiz um comentário, que falta fazem as aulas de educação moral e cívica, onde você aprendia ali princípios básicos, né? O amor à pátria. E por que eu falo tanto do amor à pátria? Quando você tem amor à pátria, você se dedica, você trabalha, você quer ver o seu país crescer. E a gente tirou isso, né? Tem esse amor à pátria. Algumas coisas que é absurdo está acontecendo no Brasil. Você falou, educação moral e cívica, acabou. Exatamente. Esse dia eu vi aí, estava proibindo umas escolas aí que chega lá, o aluno tem que cantar o hino nacional. Isso é proibido. Isso que absurdo, né? Absurdo. Tá o hino nacional. Todo dia você tinha que ir lá na fila, todo mundo cantar o hino nacional, você tinha que ir para a sala de aula todo dia. Hoje as crianças não sabem o hino nacional. Na minha época, a gente ganhava uns caderninhos. Eu não vesto. Tinha o hino da bandeira, o hino nacional, o hino da independência. E a gente sabia, e não era obrigação. E até o final do ano você tinha que estar sabendo cantar sem ler. E sabia. Agora, hoje, não pode. As crianças nem sabem o que... Valores. E eu vejo que é muito difícil a gente voltar a resgatar essa... Tá vendo? A gente fala em empreendedorismo, olha para onde que a gente vai, né? Não, a gente vem para a educação, não tem jeito, né? Porque eu acredito que a educação tem que vir lá do comecinho, você resgata o básico, né? É a educação de base, a educação que resgata, que ensina, que coloca essas crianças envolvidas, né? Mas tem que ser lá da base. Não adianta aquela história de pegar o pepino grandão e pronto, falar assim, agora vamos torcer, né? Precisamos disso. Mas temos que acreditar. Precisamos acreditar em pessoas boas que tem aí no país, que queira ingressar.
nesse mercado, eu acho que nós temos que acreditar. É fundamental. Se a gente não acreditar, Lázaro, você imagina o que vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos, das futuras gerações, né? Seria, até volto, né? De repente até mais fácil você falar, não, está tudo bem, está tudo certo, é mais cômodo, mas e como é que fica? Né? E depois, como é que vai ser? Então, realmente, a gente tem que trabalhar, a gente tem que acreditar nesse país. Se a gente não acreditar, aí acabou tudo, né? Nós temos que acreditar. Eu acredito no país. Tem muitas pessoas boas, infelizmente, tem muitas pessoas ruins no meio, mas nós temos que tirar esses ruins e colocar os bons. Esse é o propósito nosso. Inclusive, eu vi uma frase esses dias, eu achei tão bacana, falando, a democracia, ela não é apenas para eleger os melhores, porque nem sempre os melhores são eleitos, mas ela também para tirar os ruins, né? Então, esse momento, ele não é, né, nós estamos aí em pré-campanha, conhecendo, e esse momento é para conhecer os candidatos, e esse momento, ele não é para isso, é para conhecer. E hoje a gente tem redes sociais, tem como conhecer a vida pregressa do candidato, quem ele foi, o que ele fez, inclusive dos que já estão lá. Eles merecem ser reeleitos, eles merecem o nosso voto. Então, isso é fundamental, porque as pessoas falam, mas elas não agem. Inclusive, a questão de não votar ou votar nulo. Essas pessoas também estão ajudando na eleição de alguém. Né? Então, precisamos, né? E isso também é patriotismo, resgatar isso. Eu não dou conta de ir lá na urna e não escolher alguém. Né? Como se diz, pelo menos a gente tenta escolher, né, entre os menos ruins. Né? Isso é fundamental. Tem aquele ditado que fala, né? Você não quer votar, você não quer eleger um político lá, mas você vai ser governado por ele. Com certeza. Alguém vai estar lá. Alguém vai estar lá. Então, que seja alguém que, pelo menos, você teve um mínimo de critério para ajudar a escolher. Olha, tanto que a gente já divagou aqui lá. Agora, eu voltando nesse assunto, eu acho que nós, brasileiros, temos que aprender a votar. Aprender a votar nas pessoas, não ficar em discursos. Porque hoje se você perguntar aqui, quantas pessoas sabem qual deputado federal que ele votou no pleito passado? Não sabe. Qual vereador que ele votou? Ele não sabe. Então, nós temos que aprender a estudar os candidatos e votar certo. Porque depois que ganhou, aí acabou. Exatamente. E, assim, olhar, cobrar, participar. Eu vejo tantas pessoas reclamando, mas não participam, não cobram. Né? Por quê? Não é o seu trabalho, ele não se resume a ir lá depositar seu voto e virar as costas e acabou. Né? Os nossos representantes, eles estão lá para isso, né? Para nos representar, e não é para fazer as coisas de acordo com a vontade deles, que é o que a gente tem visto. Né? Mas, Lázaro, muito obrigada. A gente falou de tudo um pouco aqui. O objetivo era falar de empreendedorismo, mas não tem como falar de empreendedorismo e não falar de Brasil, de patriotismo, né? De tudo, né? De educação, né? Porque a educação, ela permeia tudo isso. Obrigada mesmo. Eu que agradeço. Foi um bate-papo legal. Acho que a gente falou muita coisa. A gente ainda tem que discutir muito sobre essa eleição desse ano, que essa eleição não é só uma eleição simples, é muita coisa que vai ocorrer nessa eleição. Eu acho que está os rumos do país para os próximos anos. Ela vai ser importantíssima. Então, nós temos que discutir muito e, muito obrigado por estar aqui falando com você. Vamos nos falar novamente, vamos aproveitar esse momento, é muito bacana, e que as pessoas façam uma análise mesmo. Né? Esse momento é decisivo, importantíssimo, e está na mão de cada um. O bacana do voto é que o meu, o seu, o da vizinha, o de todo mundo, ele tem o mesmo valor. É a coisa mais democrática que existe. Democrática, né? Mas eu volto a falar, nós temos que ter cuidado, que é o futuro aí da nossa geração, filhos, netos que vêm aí. Então, esse é o momento. Então, gratidão, Lázaro, muito obrigada mesmo. E até a próxima. Até a próxima. Pessoal, então, acabamos aqui o nosso podcast. Foi um bate-papo bacana. Né? Lázaro, pode dar um tchauzinho ali, assim, ó. Então é isso, e nós vamos... O próximo tema a gente vai falar a respeito e vamos buscar outros assuntos e vamos sempre estar debatendo e falando de tudo um pouco, porque esse momento é importantíssimo.